torcedor jaconeiro, a voz da papada aqui para vocês nesta sexta-feira, onde a gente vai atualizar todas as informações do Verdão que entra em campo nesta segunda contra o Internacional. A voz da papada para você, torcedor alviverde, os nossos parceiros que estão sempre junto conosco, X-Play Seguros, também a Eficienza, CTK Clube de Tiro e X-Play Celular. Hoje estou mais solitária nesse programa, mas na sexta-feira que vem ele, meu colega e amigo Pedro Rossano, vai estar aqui comigo para juntamente a gente bater um papo, conversar, porque afinal de contas tem muita coisa para falar do Juventude. A voz da papada, hoje com a apresentação de Angélica Varaschini, na técnica Délio Campos, o nosso gestor é Kleberson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. E eu sei que você, torcedor da papada, quer saber, Angélica, como vai o Juventude para enfrentar o Internacional nesta segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Beira-Rio? O técnico Humberto Louser vem trabalhando toda esta semana, visando justamente esta partida. O último treino acontece domingo à tarde e só depois o Juventude parte para Porto Alegre. Nesta semana, o técnico Humberto projetou, trabalhou, testou peças para esta partida, porque, afinal de contas, a gente quer que o Juventude entre em campo com o que tem de melhor para conquistar esses 3 pontos tão importantes. O Juventude que não vai contar com Capixaba, que recebeu o 3º cartão amarelo e fica fora desta partida. Edinho e Marlon ainda se recuperam, devem ficar aí um tempinho a mais afastado do departamento médico, mas a grande novidade e algo bom para o Juventude é a volta de Paulo Henrique. Paulo Henrique voltou, treinou normalmente essa semana e é a opção do técnico Humberto. Quem também está 100% e treinou a semana inteira com bola juntamente com a equipe é o zagueiro Vitor Mendes, que é uma opção extremamente importante também dentro desse trabalho do técnico Humberto. O Juventude treinou um dia na semana no estádio Alfredo Jaconi, o restante dos treinos no CT do Ju, justamente para organizar da melhor maneira possível esse Juventude. Não muito diferente do que a gente viu na última partida no estádio Alfredo Jaconi contra o Botafogo. A linha defensiva permanece a mesma. Pegorari no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, a dupla de zaga com Nogueira e Paulo Miranda, e na lateral esquerda, Moraes. Então isso segue da mesma maneira dentro do que projeta o técnico Humberto Louser. A partir daí, no meio-campo, a gente já vai ter algumas mudanças. Eu acho que ali no meio-campo é a principal dúvida do técnico Humberto Louser para essa partida, porque ele testou aí algumas peças diferentes. Na verdade, ele testou o Anderson Leite e o Jadson junto com o Elton ali de volante. Então ainda tem essa duvidazinha em relação a quem vai ser o parceiro do Elton como volante ali no meio-campo do Juventude. Então, Elton, Anderson Leite ou Jadson, aposto mais no Leite. Ao menos ele treinou mais vezes com o Leite nesta posição. Bruno Nazário, e aí sim a volta do Paulo Henrique, que ajuda e ajuda muito. Paulo Henrique na lateral direita, Felipe Pires. Na verdade, lateral direita não, o Paulo Henrique na direita, na extrema direita, Felipe Pires na esquerda e Isidro Pita lá na frente. Assim, projetou o técnico Humberto esta partida muito importante, o Verdão que vai em busca desses pontos contra o Internacional fora de casa e depois segue na sequência do Campeonato Brasileiro. Inclusive, falando em Felipe Pires e Isidro Pita, os 2 atletas concederam entrevista coletiva esta semana. Vamos conferir o que disse Felipe Pires. Ele que veio nessa janela de transferência, entrou muito bem, jogou muito bem contra o Botafogo, né? Pifou o Pita para o gol, para um dos gols dele contra o Botafogo. Então, Pita e Felipe Pires vêm trabalhando muito bem. Mas vamos ver o que projeta, o que diz Felipe Pires sobre essa semana de trabalho e a projeção para enfrentar o Internacional.
Vamos encarar como um jogo muito difícil, como os outros da Série A. Trata-se de um clássico e clássico sempre é diferente, né? E como eu falei, é um jogo mais difícil, um jogo que nós temos que pontuar, é um jogo muito importante. Nós estávamos ganhando contra o Botafogo em casa, deixamos escapar a vitória, onde nós precisávamos da vitória, mas um ponto também ajuda pra caramba nesse momento. E vamos lá para tentar ganhar. É mais um jogo difícil, como os outros, e como você falou, a semana é longa, temos aí mais uns 4 dias para treinar. O professor está treinando muito nessa ênfase de pressão, de ficar mais com a bola, que é muito importante, porque só jogar sem a bola é muito difícil, ainda mais tratando de um clássico, jogando na casa do Internacional, de uma equipe que é muito boa. E vamos lá para buscar o melhor resultado possível, que nesse momento estamos precisando bastante. Cara, como nós falamos no vestiário, nós sabemos de onde estamos, da dificuldade que estamos passando, mas nós não deixamos afetar por isso, porque enquanto tiver 1% de chance nós vai estar lutando, e nós tratamos esse jogo como um jogo como se fosse outro jogo, entendeu? Lógico que é clássico é muito importante, é um jogo diferente, como eu falei, mas tratamos esse jogo como um jogo de Série A, um jogo difícil, porque jogar o Brasileirão é um campeonato muito difícil, e vamos lá para competir. Vamos deixar isso interferir na nossa cabeça que estamos em último lugar. Se nós perder vai ficar mais difícil. Nós não podemos entrar assim, porque já está difícil a situação, e se nós colocar isso na cabeça vai ficar mais difícil ainda. Não vamos conseguir empenhar nosso futebol, impor nosso ritmo, nosso jogo. Então o professor até passa para não esquecer da situação que estamos e entrar para jogar futebol e ser feliz, porque querendo ou não estamos fazendo o que nós mais gostamos, que é jogar futebol, e vamos entrar para ser feliz, e independente do resultado vamos jogar e vamos buscar para os 3 pontos. Felipe, tu vem nessa janela de transferência, então com um gás novo também, que é importante. A gente sabe da situação do Juventude, tu falaste isso, até para tentar esquecer o que a tabela representa e entrar em campo para jogar futebol, que é o que vocês sabem fazer. Como também passar isso para os outros jogadores, como é que é tratado isso no vestiário para que realmente isso aconteça e que vocês tentem de alguma certa forma deixar isso fora de campo e entrar para dar o melhor e esquecer um pouco a situação do Juventude na tabela? Claro que não é todos que conseguem deixar isso de lado, né? Claro que às vezes chega no jogo, dá aquele remember, né? Que você lembra da situação do time, você toma um gol e fala, caraca, estamos ganhando de 1-0, os 3 pontos vai ajudar nós, aí nós tomamos um gol e fala, caraca, vamos se manter na mesma posição, não vamos subir, não vamos descer, porque já estamos em último. Claro que isso às vezes vem no jogo, né? Até eu no jogo contra o Botafogo, fizemos 1-0, fomos pro intervalo, 1-0, caraca, você pensa, 3 pontos, importantes, vamos voltar pra briga, pra sair dessa situação, aí você volta, toma o gol, 1-1, caraca, será que de novo vamos perder esses 3 pontos? Aí você faz o 2-1, fala, tamo perto, vamos conseguir esses 3 pontos que é importante, aí toma o gol, é baque, entendeu? Como eu falei, essa situação é muito difícil, ninguém gosta de estar nessa situação, em último lugar do campeonato. E é complicado, tem vezes que você pensa, tem vezes que você não pensa, mas o professor passa para nós esquecer isso, porque é muito difícil você entrar em campo com isso na cabeça, cara, precisamos ganhar de qualquer jeito, ele fala para deixar isso de lado, entrar para ser feliz, entrar para jogar futebol e se divertir, porque você jogando bem, entrando com a cabeça limpa, a cabeça tranquila, você consegue empenhar um futebol melhor, e é o que ele tenta passar para nós todos os dias, e também até os jogadores experientes aí como o Elton, Paulo Miranda, o William, entende? Então nós tentamos deixar isso um pouco de lado, por mais que seja difícil deixar de lado, né? Porque a situação do clube é difícil, mas tentamos, né? Felipe Pires, que veio nessa janela, né, de transferência, junto com o Nogueira, o Chaves, o Anderson Leite, Vitor Leque. Vitor Leque também que é a opção do técnico Humberto, porque ele volta, ele estava suspenso, o Yuri também volta, o Jadson também volta de suspensão, mas em relação à equipe titular, é mais ou menos por aí que o técnico Humberto projeta o Juventude. Mas vamos ouvir o Pita, ele que foi autor dos 2 gols contra o Botafogo, o Juventude que acabou empatando essa partida, mas o Pita fez 2 gols e ele também projeta esse confronto contra o Internacional e principalmente a importância dele, né, nesses gols, fazendo gol e para o ânimo também da equipe para buscar esses pontos fora de casa. Una partida diferente porque es un clásico, sabemos que todos los clásicos se juegan de una manera diferente,
Nós precisamos de ganhar o partido e estamos trabalhando muito bem, estamos fazendo tudo o que o professor Humberto está pedindo para nós e, se Deus permite, podamos ir e fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos aqui em casa. Eu acho que sempre trato de dar o melhor, sempre trato de jogar bem, tratar de ajudar o time, se não é com gol, sempre tratando de correr, de fazer qualquer coisa, mas acho que estou num bom momento da minha carreira, estou fazendo o gol que o delantero precisa e espero seguir ajudando o time e tratar de sair de abaixo da tabela. Até nessa questão, né, Pita, fazer gol dá algo a mais dentro de campo, né, um incentivo a mais, os gols que tu vem fazendo. Como passar isso também para a equipe, já que a situação do Juventude é complicada na tabela, para reverter essa situação enquanto é possível o Juventude lutar dentro de campo? Eu acho que, como sempre falo depois do jogo, estamos fazendo bom jogo, lastimosamente sempre alguns detalhes que não cerramos algo aí, sempre terminamos perdendo ou empatando o jogo, mas venimos trabalhando bem, como você falou, fazer gol para um delantero é muito bom, não somente para mim, sino também para todo o time, qualquer que fez gol é bom para a equipe. E é só trabalhar, como sempre falo, trabalhar cada dia e chegar lo mais bom possível para o jogo. Eu acho que uma vitória vai ser muito, muito bom para nós. Tem que ir a buscar a vitória por sobre todas as coisas, não tem outro resultado que a vitória. E estamos preparando para ir e poder fazer um bom jogo e, se Deus permite, como falei, trazer os 3 pontos aqui em casa. Tá aí, Isidro Pita. Esperamos que o Pita faça mais gols contra o Inter para que o Ju possa conquistar essa vitória. É difícil, até a gente conversando lá, claro que quando tu olha a tabela e vê que tá lá na parte de baixo, complica o ponto. Mas matematicamente é possível, todo mundo está com vontade, está com garra e tenho certeza que o Juventude vai entrar em campo da melhor maneira, com toda a força possível, com toda a coragem para buscar essa vitória contra o Internacional. O jogo que acontece às 8 horas da noite, dentro do Campeonato Brasileiro, nessa tabela 24ª rodada do campeonato, que ainda tem, os jogos começam no sábado, já o Juventude vai jogar na segunda-feira, treina o último treino no domingo, no CT, mas a rodada já começa no sábado. No sábado, dia 27, na Serrinha, às 4h30 da tarde, tem Goiás e Atlético Goianiense. Também no sábado, no mesmo horário, tem Curitiba e Avaí. Depois, às 19 horas, no Maracanã, tem Fluminense e Palmeiras. Às 21 horas, também no sábado, no Castelão, tem Ceará e Atlético Paranaense. Depois, os jogos do domingo, tem América e Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde. Também no domingo, no mesmo horário, às 4 horas, tem São Paulo e Fortaleza. Tem Botafogo e Flamengo às 6 horas no Engenhão no domingo. E fechando os jogos do domingo, tem Cuiabá e Santo às 18 horas na Arena Pantanal. Depois, 2 jogos na segunda-feira para fechar a 24ª rodada. Inter e Juventude, 8 horas da noite lá no Beira-Rio. E também na segunda-feira, aí, às 9h30 da noite, tem Corinthians e Bragantino, fechando essa 24ª rodada. Dentro da tabela de classificação, a gente tem o líder Palmeiras, isolado com 49 pontos, depois vem o Fluminense com 41, o Flamengo tem 40 e na 4ª colocação o Corinthians com 39 pontos. O Internacional está na 5ª colocação da tabela com os mesmos 39 pontos. Lá na zona de baixo, que é onde o Juventude tem que olhar para poder sair, para ter força também para sair desse vermelhinho. No 17ª colocação tem o Avaí com 23 pontos, depois o Curitiba com 22, o Atlético Goianiense com os mesmos 22 pontos é o 29º e na lanterna com 17 pontos no 20º lugar, Juventude. Então dá para buscar vencendo o Juventude, engrenando nessa competição com algumas vitórias. Pode sim, matematicamente possível e com muita vontade de sair dessa zona de
debaixo da tabela. E você, mais do que nunca, né, torcedor, tem um papel fundamental nisso tudo. A gente sabe o quanto é importante, o quanto grito fora de campo ajuda os jogadores dentro de campo. Então, também dá para ir, né? Porto Alegre não é tão longe, dá para organizar todo mundo, tanto a Mancha Verde, né? Os loucos da papada, todo torcedor aí jaconeiro se organizar para ir torcer para o Juventude na segunda-feira, 8 horas da noite. E no jogo contra o Botafogo, a gente pôde ver uma pessoa muito especial no estádio Alfredo Jaconi. O presidente Walter Dalzotto Júnior, ele que está tratando de um câncer, ficou afastado há algum tempo do Juventude, está voltando aos poucos para o estádio Alfredo Jaconi. Ele compareceu, assistiu em loco esse jogo e após o jogo ele falou com a imprensa desse momento, como é que está o cuidado com a saúde e principalmente o momento do Juventude. O Valtinho, que graças a Deus está melhorando, está fazendo seu tratamento. Coisa boa ver o Valtinho no estádio Alfredo Jaconi. Conversou com a gente e falou um pouquinho desse processo todo, da recuperação e também da situação do Juventude. Não, eu descobri essa questão do câncer aí no final de abril. Então sabia do processo que ia passar. O meu último jogo foi dia 5 de junho, depois comuniquei a direção executiva, ao conselho e tal, o presidente do conselho, que eu teria que me afastar para cuidar da minha saúde, e foi o que eu fiz nesse período. Aí tu passa por um processo, foi um câncer de orofaringe, então tu passa por um processo fiz primeiro uma cirurgia para tirar o tumor, depois passa por um processo aí de quimioterapia, de radioterapia. E esse processo é bem difícil, porque tu, como é na região do pescoço, não consegue te alimentar, coloca uma sonda e tu fiquei 47 dias sem comer nada pela boca. Estou a questão de uma semana aí conseguindo me alimentar de novo pela boca gradativamente. Tive uma redução em função disso drástica de peso aí de 21 quilos, então é bastante, mas a gente vai agora aos poucos recuperando, já me sinto bem. Então agora é questão de tu ir se alimentando novamente, devagar, e a questão principal ainda é a questão da imunidade, que a gente tem que recuperar. Por isso a máscara, e tem que ter cuidado aí ao longo, pelo menos nos próximos 30 dias ainda, para ter uma segurança maior. Mas é um processo principalmente de aprendizado que a gente tem, rever muitas coisas aí nesse período, que a gente acha que nada acontece conosco, e a gente vê que nós somos falíveis sim. É um processo, quem já passou sabe que isso significa, que te abala até parte psicológica, mas foi uma luta, e a gente tem que agradecer acima de tudo as pessoas que estavam do nosso lado, as pessoas que mandavam mensagens positivas, orações. Então acho que é um pensamento positivo de todo, para que a gente pudesse recuperar e estar aí novamente no convívio dos amigos, no convívio do clube, de forma paulatina de novo. Então feliz por estar retomando aos poucos minhas atividades, e tenho certeza que aos poucos as coisas vão se normalizando e o equilíbrio vai se estabelecendo. Então, claro, a gente fica na torcida do Valtinho, né, que está se recuperando, está melhorando, que coisa boa. E como eu disse, ele também falou da situação do clube, ele que vem acompanhando de longe. Obviamente que tem Pioner, Michel, toda a diretoria do Verdão fazendo esse trabalho na ausência do Valtinho, mas ele mesmo de longe vem acompanhando tudo isso. Olha, primeiro gostaria de agradecer todas as mensagens, o carinho, o apoio que eu recebi ao longo desses 90 dias aí. Meu último jogo em casa que eu vim presencial foi contra o Fluminense, dia 5 de junho, e depois de lá eu me ausentei para
com foco nessa questão de saúde, mas graças a Deus um processo difícil, processo de superação, mas conseguimos aí dar volta. Agora é questão de nos recuperar nessa parte de imunidade, readquirir peso, todas essas questões aí, e aos poucos ir retomando as atividades aqui dentro do clube também. Acompanhei os jogos pela TV, mas muito acompanhando, mas de forma muito superficial, eu diria, porque estava completamente focado e nessa minha questão da saúde. A gente sabe da situação delicada em que o clube se encontra, infelizmente. Apelar para matemática, a gente se sentiu hoje, depois de alguns jogos que eu não vinha no Jacone, o aspecto anímico, parte de confiança, a situação até de que o clube se encontra. Eu acho que é uma resposta em cima disso, mas tem que recuperar a confiança e o equilíbrio quando estamos na frente do placar, sabe, a equipe se acomoda e senta em cima do resultado. Depois, quando o Botafogo empatou, a gente reage novamente. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio maior nos 90 minutos, e isso se explica pela posição na tabela, pela sequência de não conseguir vitórias, mas tem que ter tranquilidade nesse momento, pedir entendimento ao torcedor. A gente sabe que é uma competição muito difícil, é uma competição que a gente sabia que as dificuldades iam ser imensas. Quando tu consegue os resultados, é um somatório de pequenos acertos que tu vai conquistando, vai te trazendo confiança, e tu vai conseguindo os êxitos. Quando a situação fica mais delicada, a gente sabe, a gente tem que começar a avaliar todo ano, e a gente sabe questões pontuais, mas é um somatório de pequenos detalhes que fazem com que nós se encontre nessa situação. Mas é uma situação que tem que ter equilíbrio, não é uma terra arrasada. A gente tem que fazer um planejamento aí para esse final de campeonato, ter muita tranquilidade, pedir ajuda, a compreensão principalmente do torcedor. No domingo eu achei que a torcida agradecer aos que vieram, mas achei pouco no torcedor. A gente sabe a situação do clube, mas nesse momento acho que o apoio seria fundamental por tudo que esse grupo fez, por tudo que nós fizemos ao longo desse período. Eu acho que precisaria ter uma compreensão maior, quem sabe, um apoio maior dos torcedores. É um campeonato extremamente difícil. A questão financeira a gente acompanha aí, que é fundamental, é preponderante, e infelizmente são aspectos que a gente vem acompanhando aí desde o início da temporada, que não conseguimos encaixar, não conseguimos resultados positivos, não é só no Campeonato Brasileiro, mas vem desde o Campeonato Gaúcho. Então a gente analisar os erros ao longo da temporada e fazer os planejamentos melhor para a próxima temporada. Basicamente a confiança. A gente sabe que a situação da tabela, as coisas ficam mais difíceis, mas é justificável. Os resultados não acontecem, não é por falta de luta. Vê que o grupo luta, o grupo se entrega, não é por falta de determinação, de entrega, mas a gente sente que essa questão anímica, que essa questão da confiança, do equilíbrio nos momentos fundamentais faltam. Então trabalhar essa questão psicológica dos próximos jogos. Eu sei que está sendo trabalhado, mas é o que tem que nortear. E ano passado nós fizemos a mesma coisa, nós tínhamos planejamento para a Série A e para a Série B. Então nosso planejamento continua na mesma linha. A gente sabe que as diferenças são grandes, mas a gente tem que continuar no planejamento, fazer o orçamento para o ano que vem e já começar a planejar o
do ano, mas a gente não pode jogar com área, a gente sabe que matematicamente tem chance. Tentar trabalhar aí para, enquanto tiver chances matemáticas, vamos lutar. A gente sabe que é uma situação delicada, é uma situação difícil, mas enquanto tiver chance, vamos trabalhar, vamos tentar remotivar o grupo, conversar com todas as partes envolvidas. Nós temos questões além do futebol, a gente sabe que o futebol, o clube é mogido do futebol, mas nós temos questões além do futebol que a gente tem que dar sequência, a gente tem que concluir. Então vamos se focar nisso também. Eu não tenho dúvida que o clube está em outro patamar, independente da divisão. Hoje o clube está numa situação financeira equilibrada, está numa situação até de o Jacone está todo remodelado, estamos concluindo algumas obras no CT, então temos negativas. Então o clube, te diria que está numa situação delicada e a gente tem que trabalhar com isso para manter isso, né? Isso é o fundamental, porque independente da divisão que nós disputamos, um clube saudável é um clube que tu possa sonhar, se tiver o descenso, que a gente não trabalha com esse pensamento, a gente tem que procurar já montar um orçamento, aí, um equilíbrio para procurar já no próximo ano fazer uma competição para tentar o acesso de novo e se manter na primeira divisão, buscar algumas coisas, avaliar os erros que foram cometidos nesse ano e procurar ser mais assertivos, vamos dizer assim, para a próxima temporada. Boa recuperação para o Valtinho, que a gente possa ver ele mais do que nunca agora presente, aos poucos voltando no estádio Alfredo Jaconi. Que coisa boa, foi um momento muito especial poder conversar com o Valtinho. E em relação a isso, para a gente encerrar a nossa Voz da Papada desta sexta-feira, dando todas as informações, antecipando o que vai rolar entre Juventude e Internacional, torcedor, se prepara, porque eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Sexta-feira, dia 2, o Juventude vai fazer o lançamento da camiseta número 3 do Verdão. E olha só, eu vou antecipar uma coisinha para vocês. É um mini spoiler, tá? Ela está maravilhosa. Particularmente, olha, eu achei ela fantástica. Deu pra gente olhar um pouquinho, a gente teve esse privilégio de dar uma olhadinha nela. E está fantástica. Então, sexta-feira, dia 2 de setembro, final da tarde, já se prepara, já coloca na tua agenda, torcedor. E ela vem com algo muito legal, que ela faz uma alusão ao Memorial do Juventude. Tá muito spoiler, tá? É o último que eu vou dar. Ela já veio com uma alusão ao Memorial do Juventude. Então, assim, ó, ela está fantástica. Camiseta número 3 do Verdão. Você, torcedor, já vem fazendo esse pedido ao clube há um bom tempo, que eu sei, de uma camiseta diferente, e ela veio. E ela está linda. Então, prepara, sexta-feira, coloque na agenda, dia 2 de setembro, que vai ser o lançamento lá no Memorial do Verdão, o lançamento da camisa número 3 do Juventude. Tá certo? Então tá, coloca na agenda sexta-feira, quero ver todo mundo lá. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês nessa sexta-feira aqui na Voz da Papada, para X-Play Seguro, X-Play Celular, CTK Clube de Tiro e Eficienza. O nosso programa que hoje teve a apresentação de Angélica Varaschini. Sexta-feira, Pedro Rossano vem com tudo, porque eu sinto falta dele aqui, me sinto solitária sem ele ao meu lado, mas sexta-feira ele está de volta. A gente que tem o gestor Kleberson Portela e a direção-geral de Fabiano Vergani e Alessandra Vergani, e hoje a nossa técnica com Délio Campos. Muito obrigada, um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e ó, na torcida na segunda-feira, porque vai dar Verdão, vai dar vitória para o Juventude. Tchau!